Inicial. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicita ao secretário Leonardo Antunes que faça a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença da 36ª reunião ordinária do 3º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Dia 23 de outubro de 2023. Vereadores: Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Ferreira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Jacques Lopes dos Santos, Leonardo Antunes Pereira, presente. Marcos Alberto Fernando da Silva, Patrícia Júnior Ribeiro, presente. Valmir Soares da Silva. O vereador Jacques Lopes dos Santos justificou a sua falta. Em nome de Deus e do povo de Luislândia, e havendo código regimental legal, declaro-se aberta a sessão ordinária. Boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público que está aqui hoje nessa casa. É muito gratificante receber vocês aqui. Boa noite ao público que nos ouve pela Rádio Cidade e pelo Facebook. Leitura da ata. Solicita o secretário Leonardo Antunes que faça a chamada da ata. Ata da 35ª reunião ordinária do 3º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Aos 16 dias do mês de outubro do corrente ano, às 18 horas, reuniram-se o Legislativo, sob a presidência da vereadora Patrícia Júnior Ribeiro, secretariada pelo vereador Leonardo Antunes Pereira, com a presença dos vereadores Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Ferreira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Jacques Lopes dos Santos, Marcos Alberto Fernando da Silva, faltou o Valmir aqui, você teve na outra reunião? Teve, né? Faltou ele aqui na ata. Mas nós vamos complementar. Valmir Soares da Foi feita a chamada dos vereadores, havendo quórum regimental, a presidenta declarou aberta a sessão. Inicialmente, solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que após ser lida e discutida, foi aprovada. Na ordem do dia, a vereadora Patrícia Júnior apresentou o projeto de resolução número 14 de 2023, que concede o título de cidadão honorário de Luislândia ao Dr. Sebastião Teixeira de Carvalho. O vereador Flávio Mendes apresentou o projeto de lei número 13 de 2023 em nome dos vereadores Antônio Gonçalves, Eno da Paixão, Flávio Mendes, Leonardo Antunes e Patrícia Júnior, que autoriza a criação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Conselho Municipal de Combate à Prevenção, ao Câncer e ao Fundo Municipal de Preservação e Combate ao Câncer. Fazendo uso da palavra, o vereador Leonardo Antunes parabenizou aos organizadores da vaquejada pela oportunidade que deu para os nossos munícipes. Parabenizou a todos os envolvidos na festa em honra a Nossa Senhora Aparecida, em especial ao seu Joãozinho de Adriano. Agradeceu também aos envolvidos pela festa em honra a Nossa Senhora Aparecida na comunidade Júlia Mulato. Muito organizadas. O vereador Flávio Mendes falou sobre a aprovação das emendas impositivas nesta Casa Municipal, onde os vereadores poderão indicar recursos dentro do orçamento. E, como é do nosso conhecimento, o alto índice de pessoas com câncer, acredito que com esse projeto
possa melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que necessitam desse tratamento. Parabenizou a todos os professores que contribuíram com a educação de todos. O vereador Marcos Alberto parabenizou aos professores, parabenizou Joãozinho de Adriano pela organização da procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida. Falou sobre a fala do colega Leonardo, pois foi importante essa participação dos artistas da terra. E, de acordo com o que foi conversado, é muito importante as bandas terem a documentação necessária. O vereador Valmir Soares parabenizou a casa, a presidenta e os envolvidos na homenagem aos vereadores constituintes, pela organização e por homenagear pessoas que fizeram história em Luislândia. Prefeito e vice-prefeito constituinte agradeceu a homenagem recebida no Parque de Vaquejada e falou da importância dessa festa para trazer visitantes para a nossa cidade. Agradeceu ao prefeito pela doação do material da base do reservatório de água do São Matias e pela doação da caixa de água. As máquinas esteve na comunidade fazendo vários serviços atendendo ao seu pedido e ao do vereador Leonardo. Falou sobre a cobrança da vereadora sobre a lei Paulo Gustavo e falou que esta é uma porta de entrada para os artistas regionais que precisam de oportunidade para crescer na música. Felicitou a todos as crianças e professores. A presidência Patrícia Júnior agradeceu ao deputado Reginaldo Lopes e Cristiano Silva, que disponibilizou tendas para a comunidade de Campos Gerais. Informou que esteve em reunião com os professores e o jurídico da prefeitura, que falou que o repasse não caiu no município e, por isso, não foi feita a ampliação do piso 2023. E falou da importância dos professores e da luta diária que cada um tem. Falou sobre o projeto de resolução de autoria do vereador na gestão de 2005 a 2008, que, em homenagem ao vereador Antônio Edmilson Paiva, falecido, de autoria do vereador Edmilson Ribeiro Neves, sendo assim, tendo o prédio Geraldo Gomes Rocha e o plenário Antônio Edmilson Paiva. Parabenizou aos professores pelo seu dia, pois eles têm uma significada muito importante na formação de cada indivíduo. O contador Maílson Queiroz fez a prestação de contas referente a setembro de 2023 e deixou as pastas com toda a documentação disponível a todos e também se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. A presidenta falou sobre o projeto da Escola Estadual Teófilo Pires com a turma do 7º ano, para que os alunos conheçam a Câmara e entendam sobre os trabalhos do Legislativo, e convidou aos vereadores para estar presente. Agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a reunião dia 23 de outubro de 2023, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Para constar, lavrei a presente ata, que após ser lida e discutida, achada conforme vai ser assinada na forma regimental. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declaro aprovada. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença.
proporcionar maior acesso ao serviço de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. No Brasil, em 2018, a Lei número 13.733 instituiu o mês de conscientização sobre o câncer de mama, Outubro Rosa, período em que devem ser desenvolvidas diversas atividades, como a promoção de palestras e eventos e atividades educativas. Então, para falar sobre o Outubro Rosa, nós recebemos a doutora Mariana, que é a médica do SF Luislândia, aqui da sede da cidade. Pode ir. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente, ao convite da vereadora Júnia, para que eu pudesse estar aqui falando para vocês um pouco sobre saúde da mulher, sobre a importância do Outubro Rosa, sobre a importância da gente lidar com esse tema, esclarecer esse tema para a nossa população, para as mulheres da nossa população. Agradeço o espaço e me torno disponível para que próximas palestras possam acontecer, tá bom? Ser mulher é ser flor, tão linda e perfumada que encanta. Mas mesmo uma flor precisa de cuidados, portanto, previna-se. Outubro Rosa. Conforme a vereadora Júnia ela começou a explicar, realmente o Outubro Rosa ele surge junto com movimentos feministas mais ou menos na década de 80, em que via-se a necessidade em ter um cuidado excepcional para as mulheres. Antigamente, cuidar da saúde da mulher, falar sobre sexualidade feminina, falar sobre mamas, falar sobre partes íntimas da mulher, era considerado tabu por maioria das pessoas, Então, a partir da década de 80, de 90, torna-se necessário, começa esse movimento nos Estados Unidos, e desde então começa a tornar-se necessário ter-se um tempo, um momento do ano para que pudéssemos falar sobre saúde da mulher, sobre a necessidade de prevenção, sobre a necessidade de autocuidado e autoconhecimento. Porque a gente se conhecer é o primeiro passo, para que a gente possa estar descobrindo e estarmos também evidenciando alterações no nosso corpo. Então, por que é tão importante o Outubro Rosa na nossa sociedade atualmente? Estima-se que em cada 3 cânceres descobertos, a gente pode estar prevenindo, desde que tenha o diagnóstico precoce, 2 desses cânceres eles podem ser prevenidos. Então, o diagnóstico do tratamento ele deve ter pouco tempo. Por isso, o Outubro Rosa bate na porta, tem que falar mesmo para a população, para que as mulheres elas entendam que é necessário, que é plausível a gente descobrir o câncer de mama e tratar, Tratar no momento certo. Então, eu trouxe um pouco aqui, falando um pouco mais leigo, Não vou trazer uma imagem de anatomia médica, de um livro de anatomia, mas vamos falar sobre as mamas, que são esses órgãos tão importantes, Principalmente se tratando de mulheres. As mamas, elas são órgãos responsáveis por cobrir toda a caixa torácica. Elas são de vários formatos, Existem mamas que elas são mais pendulares, outras mamas mais magras, outras mamas mais assimétricas, Cada mulher de acordo com a sua conformação do corpo. E as mamas, elas são formadas por gordura, por músculo e por glândulas. E essas glândulas que são responsáveis, juntamente com os hormônios da gestação, por favorecer essa ejeção do leite, e favorecer com que ocorra a amamentação. Então, são essas glândulas, essas florzinhas aí por volta das mamas que estão nas imagens, que configuram a importância das mamas. E vão ser exatamente nessas glândulas onde as modificações decorrentes do câncer vão acontecer também. Então, o que é o câncer de mama?
Ela é uma doença resultante da multiplicação de células, né, hormonais das mamas, e há vários tipos de câncer de mamas. A maioria dos casos, né, tem boa resposta aos tratamentos, e principalmente quando diagnosticados desde o início. E como eu falei, né, como com o diagnóstico hoje favorecendo a maioria da população de fácil acesso, né, diagnóstico de fácil acesso, é possível favorecer com que haja o tratamento correto e evite as mortes por câncer de mama. E por que falar de câncer de mama? Por que a gente não fala de câncer de pele, por que câncer de mama? Porque câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Portanto, é necessário a gente falar e é necessário a gente ter esse conhecimento sobre o nosso corpo, espalhar isso para as mulheres de nossa sociedade, né? É o tipo mais comum de câncer, ele só foge, o primeiro câncer mais comum é o câncer de pele, depois é o câncer de mama e é o câncer que mais mata mulheres. Doutora, só as mulheres têm câncer de mama? Não, homens têm mama, homens também podem ter câncer de mama. No entanto, né, são raros, apenas 1% da população masculina ela pode evoluir com câncer de mama. E, nesses casos, tem um fator genético muito predominante. Então, assim, é muito raro mesmo, mas existe homens com câncer de mama. E o que causa o câncer de mama? Não há apenas uma causa, né? Não existe só uma causa. Nós temos fatores, né, genéticos, fatores ambientais e relacionados ao estilo de vida de cada pessoa, que podem favorecer com que esse câncer surja. Então, aqui, nós temos alguns fatores de risco, né? A gente coloca esses fatores de risco em compartimentos. Primeiro, né, a gente tem os comportamentos, os fatores ambientais, que é obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool, drogas. A partir dos 50 anos também, todas as mulheres elas têm predisposição aumentada de desenvolver o câncer de mama. E a gente também fala dos compartimentos da história reprodutiva hormonal. O que é isso, doutora? Quanto mais tempo nós estivermos sob contato dos hormônios femininos, mais predisposição para termos o câncer de mama. Portanto, as mulheres que menstruaram muito cedo, antes dos 12 anos, ou que tiveram uma menopausa muito tardia, depois dos 55 anos, que ficaram muito tempo expostas, né, a esse hormônio, não ter tido filhos, não ter amamentado, consta-se que a amamentação, mais ou menos por 1 ano, ela tem um risco, né, um fator protetor de mais de 5% contra o desenvolvimento do câncer de mama. E fatores genéticos, né? Os fatores genéticos, às vezes eu questiono as pacientes, tem histórico de câncer de mama da família? Tem, a minha tia, a avó teve câncer. Não é. Então, o câncer de mama, com relação a fator genético, é mãe, avó ou irmã, né, parentesco direto relacionado a essas pacientes que tenham tido câncer de mama. O câncer também diagnosticado antes de 40 anos em algumas pacientes, né? Por exemplo, tem uma irmã que teve câncer de mama antes dos 40 anos. É possível também, tem que investigar nessa paciente que teve essa irmã comprometida, também por conta dos fatores genéticos muito predisponentes. A presença de um ou mais desses fatores, né, não quer dizer que a pessoa vai ter câncer de mama. Então, não significa que a paciente ela menstruou muito cedo e teve a menopausa muito tarde, que ela vai ter câncer de mama, né? Não é uma regra. São fatores de risco que, somados às condições ambientais, culturais, né, econômicas também, elas favorecem para que ocorra ou não o surgimento. E é possível reduzir o risco de câncer de mama? Como eu falei, sim. O principal fator de proteção para o câncer de mama é a amamentação. Por isso que temos que incentivar com que as mulheres cumpram com esse papel de amamentar, né? Como eu falei, por esse período de aproximadamente 1 ano, chega a ter redução de 5% nos casos de câncer de mama só pelo fato de terem amamentado. Então, é muito importante a amamentação.
manter o peso corporal, praticar atividades físicas, né, ter uma vida mais regrada, com bons hábitos, evitar os excessos também, favorecem com que ocorra, né, essa proteção, essa redução do risco. Então, quais são os sinais e sintomas de câncer de mama? O que a gente, né, é mais importante. Aqui eu trouxe algumas imagens um pouco assustadoras, mas são de pacientes, né, com diagnóstico de câncer de mama. Nódulo endurecido, fixo, principalmente em região próxima à axila, é o principal fator. Estima-se que 90% das pacientes que têm câncer, elas têm esse nódulo. A gente fala também na medicina mama com aspecto de casca de laranja. Como nessa primeira imagem a gente pode ver, parece uma casca de laranja mesmo. A mama está extremamente enrugada, o mamilo retraído lá para dentro, a mama de um aspecto, né, diferente do habitual. Então, são alterações, os pústulos, né, pus, saída de secreções, principalmente quando a secreção é só de um lado da mama. Ah, doutora, está saindo de um lado só da minha mama. Aí a gente já pensa, né, em alguma coisa. Está saindo dos dois lados? Geralmente é mais benigno. Tá bom? Mamilo retraído, mamilo quando entra para dentro. Como as mulheres podem perceber os sinais e sintomas da doença? Né? Então, realmente, os sinais e sintomas, eles vêm com o conhecimento do corpo. Como eu falei no início, é de suma importância que as mulheres elas tenham esse tempo para elas, que elas se olhem no espelho com carinho, né, se palpem, se descubram como seres humanos, como mulheres, para que possam estar descobrindo possíveis situações adversas. Em caso de alterações, né, persistentes, sempre procurar o médico no posto de saúde para receber melhores orientações. Quem deve fazer mamografia de rastreamento? Hoje, né, graças a Deus, nós temos aqui o serviço que funciona muito bem, pelo que eu vejo, já tem um mês que eu estou aqui no município, mas o serviço de rastreamento funciona muito bem, e ele deve ser feito nas mulheres com 50 e 69 anos, e elas devem fazer essa mamografia a cada 2 anos, em caso de nenhuma alteração. Existem algumas particularidades que o médico deve instruir ou não, né, essa paciente a fazer um exame complementar, como, por exemplo, o ultrassom, mas isso deve ser uma decisão conjunta do médico com o paciente. A mamografia ela deve ser feita bianualmente de 50 a 69 anos. E por que a mamografia ela não é indicada para menores de 50 anos? Por exemplo, chega uma paciente lá com 40 anos, não, doutor, eu quero fazer a mamografia. Não vai ser esse o primeiro exame que eu vou pedir para a mesma, sabe, pessoal? Acontece que as mamas, quanto mais jovem a paciente, mais tecido adiposo, quer dizer, gordura, densidade tem na mama. E isso dificulta bastante com que o método que é a mamografia, que é um raio-x, a mamografia é um raio-x da mama, ela dificulta, né, com que sejam evidenciadas alterações. Então, é um exame, ele é indicado para pacientes, né, acima de 50 anos. E em mulheres com 70 anos ou mais, né, existem algumas mulheres que elas se preocupam, têm 70 anos, estão jovens, não, doutor, eu quero fazer. Em alguns casos, a gente acaba pedindo para que essa mulher tenha esse controle, né, ela gosta de cuidar da saúde, mas o Ministério da Saúde ele não preconiza. Então, o ideal é até os 69 anos, 70 anos ou mais, é como se a gente estivesse fazendo excesso naquela paciente sem necessidade. Não tem muita indicação. Acaba que vamos entrar também num outro assunto, que é o câncer do colo do útero. O Outubro Rosa, ele trouxe o câncer de mama e puxou consigo o câncer do colo do útero por também ser um câncer atual e acometendo bastante as mulheres, né? O câncer do colo do útero, ele é possível de rastreamento, possível de tratamento, e o mais importante, existem exames, existe vacinação hoje em dia para que a gente possa se prevenir contra o câncer do colo do útero. Então, assim, falar de Outubro Rosa só falando de câncer de mama, atualmente não é o indicado. A gente tem que abranger os principais cânceres, né, que acometem as mulheres, para que elas tenham esse conhecimento. O que é câncer do colo do útero? Então, o útero, ele é essa estruturinha aí, parece um feijãozinho com 2 asinhas, e
o câncer do colo do útero, ele acomete essa partezinha aí de baixo, que é essa bolinha ali de baixo, que chama-se colo do útero. O câncer de colo do útero, né, ele ocorre de uma multiplicação anormal de células que se desenvolvem na parte inferior do útero, que é o colo, que fica no fundo da vagina. O que causa essa doença? O que causa o câncer do colo do útero? É uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Então, o câncer do colo do útero é causado pela infecção pelo papilomavírus humanos, né, o HPV, e ele é transmitido na relação sexual. A maioria dessas pessoas, elas têm contato, a maioria das mulheres tem contato com esse vírus ao longo da vida sexual. No entanto, algumas, né, acabam evoluindo com câncer, outras não. Depende muito do tipo de vírus que se adquiriu, né, do tipo de HPV que se adquiriu durante a relação, juntamente com fatores ambientais, com fatores, né, com fatores relacionados ao estilo de vida, assim como no câncer de mama. É possível prevenir do câncer do colo do útero? Sim. Hoje nós temos a vacinação em massa contra o HPV. E ela é feita para adolescentes e crianças de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Então, a importância da gente pedir, né, conscientizar a nossa população para o Programa Nacional de Imunização, que hoje, né, é gratuito, é disponível pelo SUS, é extremamente eficiente. Então, tem como prevenir dessas cepas, né, que a gente chama de cepas virulentas, com a vacinação. Então, as meninas ou meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados. A proteção nesses grupos é maior do que em adultos, porque a gente vacina essas crianças que são pré-adolescentes, né, crianças pré-adolescentes, para que elas já entrem no contato sexual protegidas. Então, não disseminem esses vírus entre si. A vacina protege contra a maioria dos vírus, mas o que mais a gente quer difundir também, né, é o exame do Papa Nicolau. E o que é exame preventivo? Ô, doutora, vou fazer meu preventivo. E por que está atrasado esse preventivo, dona Maria? Vamos fazer esse preventivo. O que é isso? O preventivo é um exame que nós fazemos, né? Tanto o médico quanto o enfermeiro, ele é capacitado para estar fazendo esse exame. A gente colhe o material, né, do fundo do colo do útero na paciente, com a ajuda de um espéculo, e ele é realizado em mulheres entre 25 e 64 anos, e devem ser submetidas ao exame de 3 em 3 anos, se estiverem tudo normal. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né? O exame ele é feito a partir desse espéculo, a gente chama de espéculo vaginal, em que a gente introduz na vagina da mulher, colocamos o material estéril e retiramos pequena quantidade da secreção, tanto do canal endocervical, quanto da ectocervice, que são as estruturas do colo do útero, e mandamos para a análise histopatológica. Essa análise, ela favorece não só com que a gente veja alterações de células, né, células com características malignas, mas também é possível a gente ver algumas doenças sexualmente transmissíveis nesse exame. Então, é um exame de suma importância para as mulheres. O Conselho de Ginecologia, ele recomenda que esse exame ele seja feito com o início da atividade sexual das mulheres. Mas, no SUS, né, a gente tem a data estipulada. Sinta seu corpo, ouça o seu médico, reveja seus conceitos e vá além do seu tempo. Vida plena é seu direito, seu corpo é seu abrigo. Por isso, não deixe de cuidar dele com muito amor. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer da mama e do colo uterino. Obrigada. Eu trouxe em formas de questionamentos para que a gente pudesse também estar conversando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar agora ou depois também para que a gente possa estar esclarecendo, tá bom? E, doutora Naya, Mariana, desculpa, viu? Recentemente, a gente tem aqui em Luislândia uma jovem, Arielle, que ela foi diagnosticada e ela veio para somar, junto com a doutora, sobre essa palestra. Pode vir aqui, Arielle, que ela...
Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Ariela, ela disse que é tímida e que ela preferia que a gente fizesse as perguntas para ela sobre o diagnóstico dela. Então, a doutora mesmo pode fazer algumas perguntas e as outras pessoas que estiverem, sinta-se à vontade. Enfrentar, a Ariela é uma vencedora, né? Enfrentar de cabeça erguida essa doença não é para poucos. E ela, além de enfrentar, ela está aqui para contribuir com nós, com todos que estão acompanhando, que vai ver depois dessa reunião, assistir essa reunião. Muito obrigada desde já, viu, Ariela? Eu te agradeço. Eu acredito muito em propósito, sabe, Ari? Deus tem sempre fases da nossa vida que Ele fala com a gente e, às vezes, as palavras que Ele usa não são do jeito que a gente espera que acontece, mas são do jeito que a gente realmente suporta. Se Ele te deu realmente esse diagnóstico e hoje você está aqui para poder falar sobre nós, para nós palestrar sobre um assunto tão importante, e é porque você é uma vencedora. E nós estamos muito orgulhosos de você. Obrigada por favorecer esse momento. Tá bom? Então, vamos lá. Ari, como que você descobriu o que aconteceu com o seu corpo quando você achou que tinha alguma coisa de estranho, assim? Foi o ano passado, no mês de outubro. Eu estava tomando banho e eu sentia dor no peito. Aí eu fui dar o toque. Aí eu senti aquele, tipo, um nó, um bolinho, assim, diferente. Aí eu falei com minha mãe, né, que estava sentindo ela, falou assim, é bom passar na médica. Eu fui. Ela pediu um ultrassom, só que nele não falava que era o que era mesmo, sim, né? Aí eu só mostrava o nódulo. Aí pediu a biópsia nela, que no mês de novembro aí o resultado saiu, aí falou que era um câncer de mama. Aí no caso dela, pessoal, como ela é uma paciente jovem, ela não fez mamografia, ela já foi direto para o ultrassom, né? Então, e você saiu alguma secreção de sua mama? Não. Estava saindo só o nódulo mesmo, endurecido? Só. Uhum. E quando você fez como foi o exame de diagnóstico? Como foi essa biópsia? Ela pediu para ver se era o câncer mesmo, né? Quando saiu o resultado, que deu positivo, ela já me encaminhou para fazer E ela colocou, como foi? Ela colocou uma agulha? Foi, com agulha. Uma agulha grossa, né? Sim. Uhum. Geralmente é feito com o diagnóstico histopatológico, né? Introduz-se uma agulha. Ela pode ser uma agulha grossa, uma agulha fina. Geralmente a agulha grossa, ela é tipo um revólverzinho. Isso. Aí ela pega o material, geralmente onde tem um nódulo, e manda para análise, para poder verificarmos as células. Depois, o que aconteceu com o seu corpo nesse tempo, antes do tratamento? Você notou alguma diferença? Ele foi só crescendo, o nódulo só foi crescendo. Aí, quando foi em dezembro que eu passei na médica em Montes Claros, ele já estava, quando descobriu, o volume dele estava 4. Quando foi em dezembro, estava 7 o volume dele. Quando já começou o tratamento, que foi em fevereiro, já estava 14. Um crescimento bem rápido, né? Um tumor já bastante reativo. Alguém na sua família tinha câncer de mama? Câncer de ovário? Não. Ninguém, né? Não. Ninguém tinha. A importância dela se autoexaminar e perceber que tinha algo de errado com o corpo dela, né? E como foi esse tratamento? Você passou por que fases de tratamento? Pelas quimioterapia. Só quimioterapia, por né? enquanto tá nelas. Uhum. Aí eu fiz a cirurgia também já, graças a Deus, já saiu o resultado e deu negativo. Tá curada. Tô curada. O tratamento varia de acordo com o tipo de tumor, né? Então, assim, pode ser desde a exérese da lesão, retirada de todo o tumor. Algumas pacientes têm que fazer a quimioterapia adjuvante, né, ao tratamento, ou então a radioterapia, que é bem agressivo, bem mais agressivo, produz uma deformidade da mama, um tratamento um pouco complicado. Graças a Deus você não precisa passar, né, pela rádio. Ainda vou precisar fazer a rádio. Vai precisar fazer, né? Uhum. Graças a Deus está tudo bem. Tudo bem.
E tem mais alguma coisa que você acha que seria importante falar para conscientizar as mulheres? Algo que você fez de diferente? Assim, muitas vezes a gente acha que é só em pessoas mais velhas, né, que dá, mas não. Nova também. Tenho 26 anos, então quando descobri estava com 25, então 25? foi. Nossa. Tava nova. Muito raro, né? É, se Muito. cuidar. Pode falar. Doutora, mais direcionada para a senhora. É normal demorar, porque no meu AV, ela falou que constatou em outubro. E quando ela foi tratar a doença, já era em fevereiro. Então, isso foram 4 meses. 4 O meses. nódulo só foi aumentando. É normal pelo SUS ou é uma... Infelizmente é uma realidade, sabe? Mas, assim, os serviços de oncologia, desde que ocorre essa suspeita, né, de malignidade, até o diagnóstico efetivo, que é com a agulha, o histopatológico, ele deve ser 3 meses. O ideal é que ocorra em 3 meses. Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais alguma Karen? pergunta? Vou lá no... Você faz acompanhamento. Igual você como paciente, ainda está acompanhando, fazendo um acompanhamento, tratamento, né? Vai Sim. fazer a quimio, né? Rádio. Já fiz a quimioterapia, agora eu faço a rádio. Tem que fazer ainda ela. Certo. Tem um mês que eu fiz a cirurgia. Só que ainda tem que Talvez fazer. alguns população não tem conhecimento. Hoje o Dilson Godinho, lá em Montes Claros, ele está em parceria procurando alguns pacientes que têm alguns exames, está pedindo para procurar o Dilson Godinho, né? Para cadastrar esses pacientes e fazer um tratamento mais rápido. O serviço de oncologia lá é excepcional. Isso. Eles reformaram todo o hospital e muita rapidez, muita qualidade no serviço. Também Se só alguma tem- secretaria, só algum tem a vereador, elogiar alguma também. população tiver conhecimento de algum paciente que está precisando fazer acompanhamento, pode indicar o Dilson Godinho que eles estão fazendo esse cadastramento dos pacientes. Tá bom? Na Santa Casa. É. Arielle, Oi. eu queria te perguntar como foi a sua aceitação? No começo foi difícil, né? Ninguém está preparado, mas eu coloquei nas mãos de Deus e pensei muito em minha filha. É dela que deu a força para mim e graças a Deus está dando tudo certo. E o apoio que você recebeu, Ah, como foi assim a população em si para te apoiar? minha família, graças a Deus, ninguém me abandonou, né? Todo mundo ficou do meu lado ajudando. Amigos, pessoas que eu nunca imaginava que ia estar do meu lado, estava também, sempre tá. E muitas pessoas também ficou criticando, mas eu não baixei minha cabeça, coloquei nas mãos de Deus e tudo certo. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar. Fala, Leide. Tá. Uhum. Amém. E eu queria que você falasse, né, para quem está assistindo agora a você, qual a mensagem que você passaria para as mulheres e para todos que estão assistindo. Se cuidar, né? Você nunca baixar a cabeça, colocar nas mãos de Deus, que não é fácil, não. A gente que passa por isso, e nessa caminhada direto, toda semana ia fazer quimioterapia, não foi fácil, mas a gente coloca sempre nas mãos de Deus que dá tudo certo. Obrigada. Eu queria dizer para vocês duas, Mariana, que Deus abençoe, viu? Eu acho que essa palestra para todas e todo mundo, né, a população às vezes critica isso, é só Outubro Rosa que a gente tem que falar. Eu trabalho no PSF, né? E eu vejo que lá a gente trabalha diariamente essa prevenção. Mas no Outubro Rosa é voltado, geralmente tem que dar
um ênfase maior no tema. E a Arielle, desde o ano passado, no Outubro Rosa, eu procurei algumas pessoas que teve o câncer e ninguém se dispôs a falar. E você, com tratamento tão recente, ter essa coragem, essa determinação